Vamos para a palavra. Como eu disse para vocês, a palavra que pode sentar, por gentileza. Hoje a gente vai fazer como se fosse uma continuação, né? Em resumo, assim, na última ministração a gente falou sobre a responsabilidade do filho mais velho, que tinha responsabilidade sobre o mais novo, e ele era como o exemplo do Caim. Quando Caim mata Abel, Deus pergunta: cadê o seu irmão mais novo? Cadê Abel? Né? E ele fala: eu sou responsável por ele? É exatamente isso que Deus está falando. Sim, você é responsável, você o matou. E quando Deus pergunta: cadê o seu irmão? É a figura do filho pródigo. O filho mais velho, quando o filho pródigo volta, o filho pródigo é o gastador, tá? A gente às vezes entende o filho pródigo como perdido, mas pródigo é o esbanjador. Ele recebe toda a herança, esbanja aquela herança. E o filho mais velho, quando ele volta, ele sabia de todos os pecados do filho mais novo, mas não ajudou em nenhum momento. Você vai ver isso no final do capítulo 15, ele falando assim: veio esse teu filho, que usou toda a herança com as meretrizes. Ele fala isso. Mas em nenhum lugar do texto fala que ele tinha essa informação, mas ele tinha. Será que ele, conjecturando, não sabia desde o início o fim que levaria o irmão mais novo? Será que ele estava interessado em ajudar o irmão mais novo? Então esse foi o resumo da nossa mensagem da semana passada, como responsáveis sobre aqueles irmãos mais novos que estão chegando, porque cada um tem uma maturidade na nossa fé. E essa responsabilidade está sobre a nossa vida, como cristão, como irmãos, como filhos de Deus. E hoje a gente vai explorar esse assunto, o assunto da identidade e da responsabilidade dos filhos. Amém? O texto base que eu vou usar, não sei se vocês estão colocando aí, é Efésios, capítulo 4. Eu vou ler aqui na minha versão, talvez a versão deixar pouca coisa diferente. E aí no verso 4 até o verso 16. Vamos lá. Fala assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Guardem bem essa aula. Vamos pegar isso aqui como uma caixinha, tá? Ele age através de todos. Mas vamos continuar. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Não sei como está a versão aqui, mas encher está na versão da plenitude, tá? Para tornar pleno todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor do vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai amado, grande Deus maravilhoso, aqui está a Tua palavra, onde nós vamos aprender o que o Teu Espírito Santo quer falar conosco, Deus. Abre o nosso entendimento, nosso coração, que a Tua palavra viva e eficaz entre como espada, separando, Senhor, o entendimento da nossa vontade carnal, Pai. E que haja transformação em nossa vida, capacitação para o chamado como filhos mais velhos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E para começar, a gente vai iniciar falando sobre identidade. É um tema bastante interessante.
E como igreja, a gente pode perceber que ultimamente a identidade do homem está sendo corrompida, né, com muitas ideias, né, ideologias, né, contrárias à vontade de Deus. É interessante a gente perceber que hoje tem pessoas que não sabem nem se elas são homem, nem se elas são mulher. E elas acreditam que isso é uma coisa que Deus criou para elas, né? E elas falam que isso é o amor de Deus, que aceita tudo, né? É interessante a gente pensar também que esse amor que elas acreditam torna o Deus da vida delas. Vou explicar. Deus é amor, ok? Mas o amor não é um Deus. O Deus dessa ideologia, que pega a identidade da pessoa e fala: você pode ser o que você quiser. Por quê? Deus ama. É para falar isso. Só que o amor de Deus é aquele que corrige, é aquele que exorta, é aquele que nos dá direcionamento, é aquele que nos ensina. Ok? E quando a pessoa ela cria o amor como um Deus da vida dela, ela está substituindo a paternidade do Pai. O amor do Pai. Por quê? Ela cria algo, e é interessante a gente pensar nisso, porque Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas. Ou seja, o Criador é sempre maior que a criatura, mas o homem não. Ele pega a criatura e coloca como Deus na vida dela, transformando, né, mudando a característica bíblica do que é o Criador, o Deus Criador, o Pai de amor. Para quê? Para ela seguir a sua própria vontade, porque esse Deus que ela criou em nome de um amor que é falso, que não é o amor de Deus, que muda o homem, que transforma o homem, é o amor que ela acredita ser o amor que é para a vida dela, para que aceita tudo do jeito que está, da forma que eles pensam, da forma que eles andam, do pecado que eles cometem, a vida que eles levam. Então, esse Deus que eles chamam de amor acaba conduzindo a vida dela. E é interessante que eu lembro, logo quando eu me converti, tinha muita gente endemoniada com o demônio sendo expulso. Talvez vocês tenham percebido, quem é de mais tempo de igreja, antigamente tinha culto e facilmente você via uma ou duas pessoas que tinham o demônio sendo expulso, né? Eu olho para a situação hoje, podem ter duas coisas. Primeiro, talvez aqueles que oram não tenham autoridade, mas no que eu acredito, que existe essa ideologia que é uma influência maligna que não é um demônio, mas é uma influência implantada na mente do homem. Ou seja, uma ideologia ela não pode ser expulsa, ela só pode ser transformada de dentro para fora. E o diabo falou assim, né, conjecturando aqui, vamos pensar: peraí, eu vou entrar no corpo daquela pessoa para depois ser chutado, queimado, amarrado, mandado para o inferno? Não era assim que ele está amarrado em nome de Jesus, né? Queima, era isso que acontecia. A gente viu o demônio sendo expulso. Ele fala: peraí, isso já aconteceu muito. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o homem pensar no que ele quer. Não parece que é isso que aconteceu? Vamos criar uma ideologia, porque a ideologia não pode ser expulsa, ela tem que ser transformada. E é só a palavra de Deus que transforma. Então, se a pessoa não recebe a palavra, ela não pode ser transformada. A gente vai ver algo parecido com isso em Romanos, capítulo 1, verso 25. Ele fala assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, eles começaram a adorar os seus amores como Deus da vida dela, né? E uma pessoa que coloca uma ideia, ou seja, aquilo que ela criou, se transforma numa ideologia como Deus da vida dela, ela substitui o Pai. Ou seja, então uma pessoa que acredita numa ideologia sendo aquilo certo para a vida dela, ela tirou Deus da vida dela e colocou a ideologia como o Senhor da vida dela. E uma pessoa que é conduzida por uma ideologia, ela está escrava, ok? Daquilo. E é interessante a gente pensar nisso. A gente já ouviu isso, com certeza vocês já ouviram, eu sempre escuto. Quando eu quiser parar de beber, eu paro. Quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Quando eu quiser parar de usar droga, eu paro. Só que a liberdade que Deus nos dá é de poder ter força e poder contra a ideologia e não aceitar aquilo. Você pode fazer? Eu posso, mas eu não quero, porque Deus me deu liberdade. E aquela pessoa que acha que
quando ela quiser ela para, ela não consegue falar não. Vocês podem perceber. Ah não, mas a hora que eu quiser eu paro. Não, você não consegue falar não, porque se não tiver Jesus Cristo na sua vida, você não consegue abandonar o pecado, o erro, a desobediência. E a ideologia faz exatamente isso com ela, faz acreditar que Deus aceita tudo, do jeito que está, e não existe confronto na palavra de Deus para que ela seja transformada. Em 1 Pedro 1,29, vou pegar aqui para vocês, deixa eu ver, 2,19, perdão, 2 Pedro 2,19 fala assim, na parte B do versículo, tá? Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se uma pessoa não consegue falar não, ela é escrava daquilo que ela tem dificuldade de negar, que é o pecado na vida dela, a carnalidade. Ok? E quando a gente olha para Gênesis, no capítulo 1, verso 26, a gente vê o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? A gente vai fazer uma construção aqui agora sobre a questão da ideologia, como essa ideologia chegou a ser ideologia e como o pecado domina o homem. E qual o domínio que a gente deveria estar exercendo. Okay? Em Gênesis 26, a gente vai ver lá Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o passamos, é interessante que ele está falando com outras pessoas ali, ele não está sozinho. Né? A gente vê a Trindade numa reunião decidindo sobre a criação do homem, façamos. Então, a Trindade decide, façamos. E aí ele completa. O homem, a nossa imagem e a semelhança. E Hebreus, capítulo 1, verso 1, deixa eu achar aqui. Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 3, fala algo interessante, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós o falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí no verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Peraí, tem um concílio ali da Trindade falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que Hebreus fala que a imagem e semelhança de Deus é o próprio Senhor Jesus. Aqui ó, verso 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus mesmo fala isso, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, façamos o homem à imagem do Filho. O propósito do homem é expressar a imagem de Cristo. Ok? E essa imagem de Cristo a gente vai ver depois da criação em Gênesis 1:26, que Deus fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine. Então, o domínio não foi dado ao homem aleatoriamente porque o homem é o homem, mas porque ele representa algo. Ou seja, a imagem de Cristo, como ele já está falando aqui. Ok? E aí a gente para pensar o seguinte: é o nome de Jesus uma palavra mágica que resolve tudo? Né? Seria fácil. Por que às vezes não acontece? Porque provavelmente a gente não está assumindo a nossa responsabilidade de filho, expressando a imagem de Cristo. E João 1,12 ele fala algo sobre isso. Deixa eu achar aqui, João 1,12. Ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, o homem, por causa do pecado, perde aquela procuração que Deus deu, ou seja, a assinatura do filho, a representação do filho na terra. Ele perde aquilo por causa do pecado. Aí Jesus vem e fala assim: eu estou te devolvendo. Mas, para isso, mas a todos quanto receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Resto do versículo: aos que creem no seu nome. Então, peraí. Deus me criou para poder exercer uma autoridade, ser a sua representação, e eu tenho uma procuração. E essa procuração é ser a imagem do Filho. Por causa do pecado, essa imagem foi corrompida, ou seja, eu perdi a minha identidade. E aí, quando eu perco a minha identidade, eu acredito em ideologias, porque se eu não sei o que eu sou, o diabo fala o que eu posso ser. E se eu acredito naquilo que o diabo fala, eu já fui do mundo, me desviei. Por quê? Porque eu acreditei no que o diabo falou. Mas, um dia o Espírito Santo veio e falou assim: você é filho. E aí ele ainda complementou. E essa palavra foi me dada nesse dia, no dia que eu voltei para Cristo, alguns anos atrás. Ele falou assim:
já era para você ser mestre, já era para você ser apóstolo. A gente vai entender essa questão aqui, né? Não apóstolo no sentido que hoje a gente entende, a gente vai esmiuçar essa questão aqui de ser o maior, não é isso, mas na responsabilidade. Ele falou, já era para você estar exercendo a responsabilidade e você perdeu 3 anos da sua vida desviada. Foi assim que ele me chamou. Ele falou, agora volta e exerce a sua responsabilidade de filho. Foi assim que Deus me chamou de volta enquanto eu estava desviado. Amém? E aí, graças a Deus que Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. Ó, 2 Coríntios 5,18 fala assim, ó, e tudo isso que provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus nos reconciliou de volta com o Pai. Por quê? Porque nós estávamos perdidos do pecado, da morte. Por quê? Eu não tinha identidade. E uma pessoa sem identidade não tem o nome do pai, não tem o nome da mãe. Ela não sabe quem ela é. Ok? E é exatamente isso que está acontecendo quando Jesus vem. Nós o recebemos, somos aceitos como filho. E aí ele fala aqui, ó, no 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, nós entendemos que o homem, por causa do pecado, perde a sua identidade. O pecado domina sobre a vida dele. Jesus precisa vir, pagar o preço, tomar de volta da escravidão do pecado o homem e entregar de volta como filho de Deus. Esse é o propósito de Cristo. E aí, qual que é a nossa responsabilidade nesse primeiro momento? Aceitar Cristo. Amém? Receber a Cristo. Porque é só por meio de Cristo que nós somos feitos filhos. Tá? E agora, né, o que a gente vai fazer? Assumir a responsabilidade. Tá? Mas essa responsabilidade exige um processo. Ok? E o texto de Efésios que a gente leu, capítulo 4, ele começa assim, ó. Agora a gente vai trabalhar o texto que a gente leu no início. A gente criou aqui um plano de fundo do pecado, da perda de identidade, da perda da autoridade. Por quê? O pecado dominou o homem. E Jesus veio e trouxe o homem de volta. Okay? A gente até falou na semana passada que a ideia do filho pródigo de estar longe, fala assim, ele foi de uma terra longínqua. A ideia ali é de o homem fora dos limites do Pai, vivendo a sua própria vida. Okay? E Jesus vai lá e traz o homem de volta. Por quê? Porque fala que no caminho o Pai o recebeu e o abraçou e o beijou. Então Jesus traz o homem de volta para o Pai. Aí no verso 8 do capítulo 4 de Efésios fala assim, ó, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Lembra que a gente acabou de falar? O homem é escravo daquilo que o domina, ou seja, do pecado. Okay? O homem é em pecado. O homem é a humanidade aqui. Okay? O homem é em pecado, a humanidade em pecado está escrava do pecado. E aí, Jesus vem, toma cativo o cativeiro, ou seja, o cativeiro é o lugar de alguém que está preso. Ele fala assim, ó, ele levou para o alto. Cativo cativeiro, ou seja, ele tirou do meio de nós, tá certo? E deu dons aos homens. Esse versículo é muito louco. Se você parar para pensar, não pode alguém, olha só, vamos pensar com a natureza humana, para a gente entender a natureza de Deus, que é a justiça, que foi o assunto, inclusive, da semana passada. O justo é aquele que tinha culpa, vem alguém, paga o preço dele e coloca ele livre. Isso é a justiça de Deus, que está fora do nosso entendimento. E aí olha o que ele fala, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele tira a pessoa da lama, do lixo, do pecado, e ele fala aqui, ó, agora eu vou te encher de presente. Dons é presente. E esse presente é para que a gente exerça a nossa responsabilidade. Ok? É isso que esse texto que eu vou falar que é muito louco. Ele tira alguém e ele não quer saber se a pessoa tem capacidade, se ela estava presa por qualquer outra coisa, né? Presa no sentido de cativeiro. Ele só tira. Depois ele fala assim, tó tudo. Que é a forma como o filho
mais novo chega, né? Ele chega e o pai o recebe, só isso. Ou você estava lá fazendo o quê? Ele quer saber. Ele quer saber se o filho voltou. Né? E aí ele dá dons aos homens. Fala assim, ele levou aquilo que lhes prendia e deu dons, deu presentes. Tá? E presentes não entendem como algo material. Os dons é algo espiritual para que a gente exerça a nossa responsabilidade. E é essa construção que a gente vai fazer agora aqui. No verso 12, tá? 4 a 8, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Verso 12 ao 14. Para que isso? Para que ele deu dons? Verso 12 ao 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Dei uma pausa aqui que é para pensar mesmo. Se vocês olharem no livro de Salmos, tem alguns versículos que no finalzinho tem entre parênteses assim, sei lá. É essa pausa que ele fala assim, pense nisso. Quando você for ler o livro de Salmos e ver aquela palavrinha no final, você vai falar assim, ele está mandando eu parar para pensar no que está sendo falado. E é exatamente essa pausa que está fazendo aqui agora. Para que ele deu dons aos homens? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério. Mas não só isso, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, a igreja ela precisa crescer, né? Não só em número, mas em maturidade. Porque ele vai falar sobre isso logo mais, até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Agora ele fala, a medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, ele está falando de alguém formado, a estatura, formação. Para que é Deus homens? Para a edificação do corpo. Ou seja, os dons estão no meio da igreja para que a igreja seja edificada. Para quê? Para que ela cresça, seja edificada. Para que ela se desenvolva. A estatura do varão perfeito, que é Cristo. Para que não sejamos mais, olha que interessante, meninos inconstantes. Então ele está falando de crescimento o tempo todo. Para que é o dom? Para o crescimento da igreja. Para quê? Porque você não precisa ser menino. Porque a gente não precisa ser menino. Porque você já recebeu o dom. Você já foi tirado do cativeiro. A nossa mentalidade. Aí, lembra que a gente falou a semana passada sobre o capítulo 15 de Lucas, que começa com a ovelha perdida, que é o processo? A ovelha está perdida, quem vai lá buscar é o próprio pastor Jesus. Só que quando ele traz para dentro da casa, é uma dracma. Ou seja, para alguém pode não ter valor, porque a dracma era salário de um dia. Mas para a mulher da casa, ela para tudo. E sabe o que é mais interessante que eu fiquei pensando depois, meditando? Ela dá uma festa. A festa vale mais do que a dracma. Ela dá uma festa porque achou uma dracma. Então a gente vê um crescimento espiritual. O que aconteceu? É uma ovelhinha que precisava de um pastor para que ela nos ombros. Mas em certo momento, dentro da casa, ela precisava ser edificada. E aí ela se sentiu perdida. Porque quem sabia que estava perdida? A mulher sabia que a dracma estava perdida, mas a dracma não sabia. Aí depois ele faz uma construção do filho mais novo, ou seja, ele já está dentro da casa, ele já sabe que ele é filho, mas em certo momento da vida dele ele acha que ele merece. Aí ele quer matar o pai para receber uma herança, mas na verdade quem morre é ele. Por quê? Quando a gente se afasta do pai, quem morre é o filho. Para poder receber a herança. Mas depois ele volta e ele é recebido. Aí tem o filho mais velho, tá vendo que é uma construção? Uma ovelhinha, um crente mais maduro, um outro crente mais madurinho ainda, e um filho mais velho que deveria ser responsável, agora brigando porque queria um cabrito. Que na verdade tudo era dele. Isso aponta diretamente para a nossa vida como cristãos na casa do Pai, no corpo de Cristo. Né? Estamos exercendo a nossa responsabilidade de filhos. Ok? E aí a gente vê essa construção. Por quê? Ele termina o versículo aqui de Efésios, para que não sejamos mais meninos inconstantes, que pega a herança a hora que quer, mesmo dentro tudo, que pede o cabrito, mesmo dentro tudo. Então ele está falando, isso é inconstância. Você sabe que tem tudo, mas não aproveita nada. Ok? E aí, para que existem os dons de ministério? Para estar fluindo no corpo. Porque é isso que ele falou aqui. Se você receber, você virou filho. O cativeiro que te mantinha preso, que era pecado, foi retirado. E agora você recebeu dons. Eu recebi dons.
E ele vai falar que dons são esses, né? Pastor, apóstolo, evangelista, mestre, profeta. A gente vai desenvolver isso, mas antes, para a gente desenvolver essa ideia, que vai ser o nosso final, a gente vai falar sobre esse menino inconstante que o texto fala. A gente vai lembrar de alguns personagens bíblicos que talvez a gente até hoje olhou para eles de um jeito, mas da forma que a gente vai ler o mesmo texto hoje, a gente vai encontrar a inconstância de alguém imaturo, que é o que nós não precisamos ser. O primeiro deles é Jacó, Gênesis 28, do verso 13 ao 15. Fala assim: E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Ok? Eu dou essas pausas porque essa parte é importante para desenvolver. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E aí, verso 15: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenha falado. Ou seja, Deus não é homem para que nem também filho do homem, né? Para que... E é interessante a gente parar para pensar nesse texto. Por que Deus não é homem para que minta? E aí a gente para e pensa, porque tudo que ele fala tem que acontecer. Às vezes ele fica quieto. A gente pede, a gente ora, e ele não responde, porque se ele responder, tem que acontecer. Ele não consegue falar, né, algo que não aconteça. Porque tudo que Deus fala gera algo. Ok? Por isso que o profeta Balaão, nesse versículo, ele fala: Deus não é homem para que minta. Por quê? Porque se ele falar, tem que acontecer. Ele não vai falar algo que não vai acontecer. E é isso que ele está falando para Jacó aqui, ó. Até que haja cumprido o que eu tenha falado. O quê? Eis que estou contigo, te guardarei, por onde quer que fores, te farei tomar essa terra, porque não te deixarei. Né? Mas um pouquinho atrás, a sua família se estender-se-á sobre o Oriente, sobre o Ocidente. Então, ele está dando uma bênção, está dando tudo para Jacó. Aí sabe o que Jacó faz? Olha o verso 20. Deixa eu ver se acabou aí. Tá bom? Olha o verso 20 do Gênesis 28. Aí está mais completo, mas eu vou colocar só aquela parte ali, ó, finalzinho. Se o Senhor me der pão e água e vestes para vestir. Olha só a imaturidade de Jacó. A gente está falando do verso 21, ok? Só que no verso 13 ao 15, antes, Deus tinha acabado de falar tudo para ele. Você tem tudo. E aonde você for, eu estarei. Porque eu estou falando. Porque quando eu falo, eu cumpro. É isso que ele fala, em resumo. E aí, o que Jacó faz? Mas se você me der pão e vestes, aí eu vou fazer. Peraí, Deus acabou de falar tudo. A gente às vezes canta aquele louvor, né? Não é uma crítica, mas louvor fala, né? Vou lutar com Deus, aquela coisa toda, né? Até um milagre, até uma bênção chegar, aquelas coisas. E aí, na verdade, a gente está vendo uma imaturidade de Jacó. Deus acabou de falar, não tirou tudo, mas eu quero pão e vestes. Filho, você tem tudo, mas eu quero um cabrito. Não é o filho mais velho, essa conversa dele? Está vendo a imaturidade de alguém que não percebeu que era filho? E aí, logo mais na frente, Jacó, ele vai passar, né? Ele está voltando para poder encontrar o seu irmão, está mandando presentes e tal, e ele passa a sua esposa, passa as suas esposas, seus bens, tudo pelo Vale de Jaboque, o Vale de Jaboque. Okay? E Vale de Jaboque significa nascente rasa, águas rasas. Okay? E ele passa todo mundo, e é naquele lugar que ele encontra o tal anjo lutador, que a gente conhece da história, e ele quer lutar pedindo uma bênção. Mas lembra? Ele tinha tudo. Deus já tinha falado tudo, mas ele quer lutar por uma bênção. Por quê? Ele quer lutar por um carneiro. E aí o que tem que acontecer? O anjo toca na sua estrutura.
Lembra que a gente está falando de estatura? E estrutura é o fundamento, é aquilo que mantém firme a estrutura. Ele toca na estrutura de Jacó. Por quê? Porque a estrutura de Jacó precisava ser transformada para que ele entendesse que ele tinha uma responsabilidade de filho. E aí você vai ver que o nome dele é mudado. Se eu não me engano, se alguém souber, se a pastora sabe, Israel não é filho de Deus? Nome? Eu acho que é isso que eu li uma vez. O nome Israel significa filho de Deus, ou descendente de Deus, alguma coisa assim no hebraico. E aí você vê alguém imaturo, o caçador de calcanhar, né? o enganador, o raso, na água rasa, lutando por uma bênção, sendo que Deus tinha acabado de falar tudo. Ele fala assim, só os filhos sabem qual é a sua responsabilidade, só os filhos sabem que tem tudo. E aí ele toca na estrutura de Jacó. E aí nisso que ele é transformado, na sua estrutura. E aí ele se torna filho. E é interessante também que ele fala assim, quando ele passava pelo val de Jaboque. Se você ler esse capítulo 28, 29, 30, 32, você vai ver essa história de Gênesis. E aí, o val de Jaboque, nascente rasa, águas rasas. Isso me leva diretamente para Ezequiel. Ezequiel 47. Fala assim, verso 3. E saiu, ele está tendo uma visão, ok? O profeta Ezequiel, ele está tendo uma visão e ele vê um rio saindo do trono e um anjo vem medindo, né, a profundidade desse rio. E ele fala assim, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas que estavam nos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E a outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha que interessante, a gente vê o Jacó lá na água rasa, fazendo toda aquela briga para poder receber uma bênção, sabendo que ele tinha tudo, ou seja, uma pessoa imatura, sabendo que tinha tudo, mas querendo mais alguma coisa. E aí Deus fala, vou tocar na sua estrutura para que você seja mais responsável, para você entender que você é filho maduro. E aí, quando a gente vai para identificar o que é águas rasas, a gente vê um rio saindo do trono de Deus, e quanto mais longe do trono, mais fundo. E se a gente parar para pensar, olha que interessante, quanto mais longe do trono, mais fundo ele fica. E chega um certo momento, tem que passar nado, o profeta fala. O que eu aprendo com isso? Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, tá? No conceito, ok? Quanto mais perto do trono, tem uma divindade. E aí, quando eu levo o Rico na praia, a gente fica na beirinha com ele, cuidando dele. Na parte rasa, porque na parte funda, talvez ele não aguente, ok? Não sabe nadar, tudo mais. E aí, quando a gente vê esse rio, perto do trono é raso. Perto da divindade, ele cuida das nossas necessidades. Ok? Então, aquele filho mais novo, sem estatura, é disso que a gente está falando de Efésios, certo? A gente só viu uma janela aqui para comentar sobre a estatura. Então, sair para o lugar raso. Eu tenho estatura para ir para o lugar mais fundo? E é isso que o texto está falando. Quanto mais longe da divindade, mais profundo você chega. E o que isso quer dizer? Quando eu estou perto, ele resolve minhas necessidades. Mas quando eu estou longe, eu deixo as águas me levarem. E as águas é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente assume a nossa responsabilidade, não quer dizer que a gente está longe de Deus, literalmente, mas eu estou longe da divindade, daquele que pode me dar algo. E eu estou assumindo uma responsabilidade, sendo levado pelo Espírito Santo para águas fundas. Ok? E essas águas fundas, o profeta fala, eu não consigo nadar, e é exatamente esse o lugar que a gente precisa estar. Eu tenho que pensar, eu tenho responsabilidade, o Espírito Santo está me mandando. O que vai acontecer lá naquele lugar fundo, eu não sei, eu só sei que eu quero estar.
E esse é a visão do profeta sobre as águas rasas e as águas fundas. O imaturo, o pequeno, o que está crescendo, o que está aprendendo, ele fica perto da divindade, porque ele precisa estar perto da divindade. Mas chega um momento que a gente cresce e a gente precisa ir para o lugar fundo. E aí vamos continuar o texto de Efésios. Ele fala dos ministérios, né, que a gente precisa existir. E esse ministério vai fluir entre os filhos responsáveis. Tá? Por quê? Dons foi dado para os filhos. Lembra? O texto começa falando isso. Levou o cativeiro e deu dons. Os filhos têm dons, não são as crianças. E o texto diz isso. Para quê? Para que a gente não seja menino inconstante. E aí a partir do verso 11, ele fala dos ministérios. E a gente vai ver 5 ministérios. A gente vai falar 2 deles inicialmente. Para a gente já está quase no finalzinho, mais 5 minutos a gente já encerra. A gente vai falar de 2 deles. O primeiro apóstolo. Ok? A gente tem uma ideia hoje colocada sobre o que é o apóstolo. Isso foi implantado até pela falta de entendimento de igrejas que a gente chama de neopentecostais, ou seja, pegou e transformou aquilo numa coisa que eles acreditavam que daquele jeito funcionava. Mas o apóstolo bíblico é aquele missionário, é aquele que vai, treina líderes, treina pessoas, abre igrejas, forma o corpo de Cristo e entrega para outro nível de cuidado, depois vai para outro lugar. E aí você vai ver alguém que tem um dom apostólico na sua vida, ok? Onde ela põe a mão para exercer o ministério, sempre tem muita gente, sempre tem muita igreja. A gente vai ver pessoas e igrejas hoje, que existem igrejas, isso é dom apostólico. O que a gente precisa entender é que o dom é de Deus. O que as pessoas fazem com ele é a responsabilidade delas com Deus depois. Ok? Mas o dom, ele não vai parar de agir, porque é a misericórdia de Deus. Só que a gente precisa entender como a gente vai exercer esse ministério, esse chamado. Na igreja tem dom apostólico, ok? Porque o dom foi dado aos homens, à humanidade, ao corpo, para a edificação do próprio corpo. Não é o que prega o maior. O que prega, sendo apóstolo, profeta, mestre, evangelista, ele é o líder instituído por Deus, a autoridade. Mas ela pode ter um dom de profeta, um dom de apóstolo, um dom de evangelista, um dom de mestre, ok? Mas ela tem uma autoridade exercida para poder liderar o corpo. Isso é uma coisa. Mas aí, sentado, nós temos os dons porque o texto fala que Jesus nos deu o dom. É que a gente separa isso, fala assim, não, isso não é para mim. Pregar não é para mim. Tudo bem. Mas um apóstolo é aquele que está sempre incentivando a outros a caminharem na fé. Só fazer teologia, é isso mesmo. Vai firme. Esse é o apóstolo, ele está incentivando líderes, novos líderes. E quando a pessoa tem a consciência do dom que ela tem, ela treina, ela ajuda, ela auxilia, ela caminha junto. Ok? Até que aquela pessoa chegue a uma estatura que ela possa andar sozinha, ela vai para outra. O apóstolo é isso. Tá? Para a gente tirar de vez aquela ideia de que o apóstolo é o cara do anel, o cara que tem mais igreja, aquele que manda em tudo. Não. A autoridade que foi instituída por Deus é uma coisa, o dom é outra. E o dom flui no corpo. E o outro é o profeta. E é interessante a gente notar uma coisa. Profeta e apóstolo são os únicos dons que a gente fala que são dons do céu. Por quê? Eles têm, tanto o apóstolo quanto o profeta, a responsabilidade de apresentar para o corpo. Lembra? Os dons são para o corpo. Qual é a vontade de Deus? O apóstolo, a vontade de Deus, a multiplicação do corpo, o treinamento de líderes. E profeta, qual é a vontade de Deus para a igreja? A gente às vezes está acostumado ao profeta que vem e revela algo, esse eu te digo. Pode acontecer? Pode. Mas a principal tarefa do profeta é revelar para a igreja qual é a vontade do coração de Deus. São vontades do céu para a terra. São os únicos 2 ministérios que revelam qual é a vontade do céu para a igreja. E aí tem os outros 3 que são administradores na terra. Ok? A responsabilidade. O próximo é o evangelista. Não sei se está na ordem, mas o evangelista. O evangelista é aquele que
se preocupa com almas. Ele não está preocupado se o louvor está bonito, se está cantando bom, se tem diácono, se não tem diácono. A preocupação dele é assim, a pessoa está perdida. Ele só tem olhos para isso, ele só tem uma ministração só no coração dele. Você precisa ser salvo. Esse é o evangelista. E aonde ele vai, ele está sempre falando de Jesus para aquelas pessoas. Recebam a Cristo, conheçam a Cristo, venham para a igreja, façam parte do corpo. Essa é a mensagem do evangelista. Ele só tem uma mensagem. Geralmente o evangelista ele vem acompanhado de dons, outros, tá? A gente vai falar hoje, talvez em outra oportunidade. A carta aos Coríntios fala sobre esses outros dons, dons de cura, ok? Libertação e vários outros. Esses dons acompanham normalmente o evangelista. Onde ele vai, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas recebem bênçãos. Por quê? Ele precisa chamar a atenção do espírito daquela pessoa para Deus. Então esses dons eles precisam existir para que as pessoas enxerguem que aquele dom que está nele é de Deus. E elas busquem isso. A gente vai ver em cruzadas evangelísticas no passado, a gente vai ver pessoas no estádio, aí o cara vem, levanta a cadeira de roda, levanta. Já viram isso? Tem no YouTube, você acha de um monte, né? Então, o que é isso? É o dom do evangelismo. Onde o cara vai, ele junta pessoas, a mensagem dele é simples e sai um monte de milagre, um monte de sinais, de prodígio, ok? Ah, mas eu sou pastor, mas nunca aconteceu. Não tem problema, porque o pastor é outro. Ele pode exercer, Deus pode abençoar, mas o dom que flui através da vida dele vem do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ok? Se ele tem um dom de evangelista, ele é um pastor que cuida de ovelha, pode acontecer, mas você vai ver geralmente evangelistas fazendo milagres, fazendo sinais. Okay? Mas para quê? Para que ele chame a atenção daquelas vidas que não conhecem Cristo. E aí o próximo, falei do profeta, falei do apóstolo, falei do evangelista, o próximo é o pastor. O pastor é aquele ministério que você vai ver a pessoa, não importa, você vê uma pessoa fazendo burrada, a pessoa pecando, e aí você fala, eu não vou mais, mas o pastor não, eu vou lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que essa pessoa precisa. O cuidado é a maior característica do pastor, porque ele está cuidando das ovelhas, ele está aqui, ó, juntando tudo. O pastor é aquele que, ó, você vai visitar aquela igreja, cuidado, hein, porque lá eles pregam isso. O pastor ele vai dar o tempo todo, porque ele quer a ovelha aqui, ó, no rebanho. É o cuidado dele, essa é a característica, e existe esse dom pastoral fluindo dentro da igreja, como evangelismo, como apostolado, como profeta, ok? O pastor, naturalmente, ele se importa com o cuidado da vida das pessoas. Né? Ele não precisa ser o pastor que está aqui, nomeado como pastor, mas o dom está fluindo. E é essa mentalidade de gente grande que a gente precisa ter no corpo, de vida, que existe o dom. E o dom, ele flui através de mim, através de você. Ok? E o Espírito está falando para você, ó, precisa daquela pessoa, ver o que está acontecendo na vida dela. É o dom pastoral que está fluindo. A gente precisa ficar atento a esses detalhes. E aí o próximo, evangelista, pastor, mestre. O mestre, basicamente, é aquele cara que você recebeu uma profecia, você recebeu um cuidado do pastor, mas ele está sempre aprofundando um pouco mais para dar comida sólida para o corpo. Okay? A gente encontra mestres que ele explica, esclarece, traz a revelação da palavra, ele é detalhista, qualquer hora que você perguntar qualquer coisa para ele, ele sabe responder. Esse é o mestre. E a igreja precisa de mestres. Porque o corpo, em certo momento, a ovelha ela para de comer lá o capim, né? Ela começa a receber uma comida mais sólida, né? Ela começa a se fortalecer, porque o leite, o capim ainda não está valendo mais para ela, porque ela precisa estar mais forte. E aí o mestre está para isso, ele está fluindo no meio da igreja, sempre ensinando. Não, a palavra não diz isso. E a gente presta atenção, porque o mestre automaticamente ele atrai pela forma com que ele ensina. E se a gente parar para pensar que o mundo é um acidente de trânsito, isso foi a minha professora Valnice Milhão nos falou uma vez. Se o mundo for um acidente de trânsito, o pastor é aquele que chega e fala aqui, vamos cuidar dos feridos. Quem está aqui no chão, traz um cobertor, traz remédio, traz um álcool para a gente limpar as feridas, e é isso. O evangelista, ele vem e fala assim, calma aí, vai morrer todo mundo, vamos pregar para eles aceitarem a Cristo. O apóstolo ele já vê aquela situação, aquela bagunça e fala assim, vamos treinar pastores para cuidar. É isso que ele faz. Né? O profeta vem e fala,
Eu avisei. Eu avisei que ia dar acidente isso aqui. Né? E o mestre é aquele que ensina a cuidar, ensina como você trata as pessoas, ensina como que a palavra nos ensina para a gente poder compartilhar. Amém? E essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Se o pessoal do louvor quiser vir, tá? Para a gente encerrar. Amém? E que a gente possa ter essa mentalidade dos filhos mais velhos, que sabem que tem dons dados pelo próprio Senhor Jesus, porque ele nos tirou do cativeiro, para que a gente possa mergulhar em lugares fundos, tá? Sendo levados pelo Espírito Santo, ok? A gente não precisa saber o resultado. Muitas vezes a gente quer saber para que Deus está fazendo isso. Não importa. Na hora que o resultado acontecer, você vai falar: foi por isso que ele fez isso, foi por isso que ele me levou até aqui. Né? A gente vê, certo dia chamaram a gente até para visitar uma pessoa que tinha tomado 6 tiros, um jovem. A gente chegou lá no hospital, o médico falou: não dá para você visitar, acabou de subir para a cirurgia, o que a gente veio fazer aqui? Aí eu falei: vamos pegar para ela. Vai para ela, o que está acontecendo? Vamos falar para ela. Então a gente foi lá e ministrou para ela. A gente foi para ele com uma pessoa, estou perdendo viagem, porque ele veio outra pessoa ministrada. E assim acontece várias vezes. Tá? O Espírito Santo nos leva, porque a gente está em lugares fundos. E é assim que a gente deve caminhar. Nós temos dons, o Espírito Santo flui através da gente para exercer esses dons e esses ministérios também. O louvor vai cantar.